Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Estamos aqui, representando a comunidade cristã, Cristo em nós, para darmos início a mais uma escola bíblica, a mais um dia, onde estamos assim cumprindo essa quarentena e fazendo dessa forma o estudo bíblico. Então eu te convido a estar conosco nessa manhã. Se possível for, convide pessoas para assistir esse estudo. Estamos assim hoje com o estudo que fala sobre o livro de Neemias, tá? Não vamos estudar afinco, cada detalhe do livro de Neemias. Nós vamos fazer uma visão geral e aquilo que o Senhor colocou para nós quando se trata de estudo bíblico, tá bom? E quando o Senhor quer nos ensinar algo, principalmente, vamos saber de Deus o que Ele quer nos ensinar nesta manhã, quando se fala de Neemias, tá bom? Então eu te convido a estar assistindo com a gente. Deixa eu passar aqui para ver se tem alguém conosco. Temos a nossa querida irmã Graça. Obrigada pela participação, irmã Graça. Estou acenando para você aqui. É sempre um prazer ter a presença da irmã, a companhia da irmã conosco, que a gente possa, assim, estar compartilhando, aprendendo juntas, da palavra do Senhor. E talvez Deus tenha movido tantas coisas nesse tempo para que nós pudéssemos, assim, nos aproximar, estar perto de pessoas que talvez pela forma física nem estaríamos. Então esse é o momento, de estarmos aprendendo, estudando juntas a palavra de Deus. Só estou passando aqui o link para algumas pessoas que assistem conosco e não conseguem sozinhos, Tem uma diaconisazinha que está nesse período de quarentena na escola, está com a sua casa lá em Iguaba, e ela não pode estar conosco nesse período, porque está lá por recomendações médicas, deixa eu só terminar aqui. Aí, acho que eu passei. Ana Paula, a paz do Senhor Jesus. Vamos acordar esse povo, É um prazer ter mais uma irmã aí com a gente assistindo. E de antemão já peço que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, bom? Livro de Neemias, esse será o nosso estudo dessa manhã, nossa conversa, nosso bate-papo informal. De manhã assim, todo mundo com a cara meio inchadinha, Final de semana. A diaconisa Suzana já entrou, acabei de falar dela aqui. E vamos participar, queridos, vamos participar. Temos mais uma pessoa que eu realmente não estou conseguindo identificar, mas é um prazer, tá bom? Muito obrigada, é o Davidson. Queridos, eu te peço, fique até o final dessa aula, sabe? Ontem, enquanto comentava sobre esse estudo com algumas pessoas, vou falar sobre Neemias, houve um comentário assim: eu já escutei bastante sobre Neemias. Amados, a gente já escutou bastante sobre a Bíblia toda, e foi até essa a resposta da própria pessoa, Mas Deus sempre tem algo novo a nos ensinar. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva. Ela se renova. Um ser vivo, ele nunca se repete. Você pode pegar o mesmo versículo, o mesmo texto, e dali o Senhor te entregar grandes lições. Então eu vou estar fazendo uma oração nessa hora. Já te peço para compartilhar esse link e ora comigo, Não é porque estamos num ambiente virtual que o Senhor não se manifesta, não se faz presente, tá bom? Então vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão nos assistindo.
E se estamos assistindo é porque tem sede da sua palavra, quer aprender mais de ti, quer compartilhar os seus conhecimentos conosco. Te peço, Deus, que a tua unção, que o seu carinho seja sobre nós, que a sua sabedoria, porque tememos a ti. E o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E ao temer a ti, Senhor, tu vem estar nos ensinando, nos dando, Senhor, tudo aquilo que necessitamos nessa manhã, para que possamos alimentar a nossa vida espiritual, a nossa vida física, e assim, ó Deus, sermos tudo aquilo que tu sonhaste que nós fôssemos. Nos ensina através desse servo Neemias a forma como lidar com as nossas vidas, quem somos, qual o nosso papel no teu reino, para que possamos assim, ó Deus, fazer a diferença onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz mais uma vez. Estamos aqui sem mais delongas, tá? Já temos aí algumas pessoas e não vou me prolongar. E eu quero que você abra comigo o livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Jeremias, o profeta chorão, que Deus usou abundante. Ah, sim. Mas eu vou estar falando sobre Neemias. Jeremias chorou bastante, né? Eu até já estou vendo, preparando um estudo sobre Jeremias, mas eu não tenho como desvincular um livro do outro, Lamentações de Jeremias e o próprio livro de Jeremias. Então, hoje vamos estar estudando Neemias. Então, eu vou fazer um pano de fundo aqui, tá? Para que você venha se contextualizar com o assunto abordado. Por que temos que estudar esse livro? O livro de Neemias, ele conta a história de um líder judeu, né? Um líder dos judeus que regressa a Jerusalém. Jerusalém tinha passado por um cativeiro, né? Tinha passado por todo o período do cativeiro babilônico e estão meio que largados assim espiritualmente, fisicamente, como toda pessoa que vive em cativeiro, né, sem direção está, e assim estava o povo judeu. Então, sob a direção de Neemias, foram reconstruídos os muros de Jerusalém. Esses muros que estavam totalmente arruinados, não tinham mais muros. E não é um muro como o muro da nossa casa, né? Era um muro que guardava a cidade, tá bom? Ele não se contentou só em erguer a estrutura física do muro, mas também ele fez com que o povo se reedificasse espiritualmente, depois de ter passado por aquele período de cativeiro, tá bom? Neemias ajudou o povo a assumir novamente o controle da sua vida. Ele deu esse auxílio ao povo de assumir novamente, se sentir povo, se sentir útil, se sentir vivo depois daquele cativeiro, tá bom? Então, e até a sua aliança com Deus, a paz do Senhor, diaconisa Josiane, tá bom? Neemias era um copeiro do rei, vou estar explicando um pouquinho sobre isso, dotado de habilidades, sabe? Dotado de uma grande fé, de organização, de estratégia. Ele era obediente, ele era justo, tá bom? E cheio de iniciativa e principalmente ele era um homem preenchido por fazer a vontade de Deus. Então esse era Neemias, um copeiro que não vivia em Jerusalém, porque Jerusalém estava em ruínas e quem estava lá estava bem mal, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Ele vivia em Suzã. Eu estou falando muito rápido. Vivia em Suzã e mediante a isso você vai entender o contexto da história. A data e o local em que foi escrito o livro de Neemias, né? Isso aqui são só um pano de fundo para que você venha entender. São desconhecidos, né? Mas em Neemias 1 vai mencionar que o registro começou em Suzã, como eu falei,
no ano 20º, tá? Do reinado de Artaxerxes I, tá bom? Artaxerxes da Pérsia, que governou de 465 a.C. até 424 a.C., tá bom? Esse livro de Neemias é uma continuação do relato que começa o livro de Esdras, tá? Então é um livro praticamente linkado um ao outro. Antes, o cânon bíblico, ou seja, as pessoas que fizeram essa separação do cânon bíblico, eles tinham Esdras e Neemias como um único livro, mas depois foi dividido em 2 livros no 3º século depois de Cristo, tá? E esse livro de Neemias, ele registra um histórico muito importante, né, da história judaica, que incluiu a reconstrução, né, e a reedificação da vida espiritual do povo de Jerusalém, que tinha voltado do cativeiro, tá bom? Quando o povo de Jerusalém voltou do cativeiro, após essa longa escravidão, que foram muitos anos, coloca aí mais de 70 anos. 70 anos durou o cativeiro, depois teve a primeira leva, a primeira volta, Esdras, depois Neemias. Então, assim, coloca aí mais de 100 anos, uns 142 anos, mais ou menos, tá? Quando o povo volta, ele encontra a cidade totalmente sem o muro protetor, né? Que deixava os israelitas mais vulneráveis do que já eram, tá bom? Aos ataques dos inimigos. Então, sob a direção de Neemias, o povo começa a reconstruir esses muros. Durante essa obra realmente literal, braçal, obra física de reconstrução, tijolo, pedra, essas coisas assim, os israelitas eles sofrem, como qualquer obra que nós fazemos, eles sofrem uma oposição, né? Os inimigos tentaram assim distanciar Neemias de uma dessa empreitada, né? Aí tem aquela frase célebre, aquele versículo célebre que todos nós falamos, que até a gente fala assim, não aguento mais essa frase. Que eu acho que quem estuda o livro de Neemias sabe, que está lá em Neemias 6:3, que fala o seguinte: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E com isso, né, com esse versículo de Neemias 6:3, Neemias demonstrou assim comprometimento com a promessa que fizera junto ao Senhor de reconstruir os muros, né? E mostrou a importância de permanecermos fiéis ao Senhor, até mesmo quando estamos sofrendo uma oposição. Então, esse é o resumo do livro de Neemias. Então, eu quero abrir com você agora. Nós vamos estudar hoje basicamente só o capítulo 1, tá? Eu tô vendo o povo meio quietinho hoje. As meninas que são, assim, participativas. Eu não sei se eu passei muita informação em tempo muito resumido. Não sei se foi isso que aconteceu, né? E tenta colocar aí um likezinho se deu tempo de você... Chegou mais alguém? Tempo de você digerir esse contexto, né, que nós passamos aqui. E se deu, vamos estar... A comunidade cristã deve ser ou Laurinha ou Clarinha que está aí curtindo com a gente. Escreve aí para saber quem é, para poder cumprimentar, que está com a página. Acho que é a Lauriane, japonesa Lauriane, porque ela não tem mais Facebook próprio. A igreja assumiu o Facebook dela. Vamos lá. Neemias 1:1. Vamos ler do 1 até o versículo 4. Você pode anotar aí para mim? Neemias 1, de 1 a 4. Eu vou estar lendo. Neemias
ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que, no ano de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio... Deixa eu botar aqui, tá faltando o óculos, gente. Que veio Anani, um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe, preste atenção nessa palavrinha, perguntei-lhe, desse verbo, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Então vou repetir aqui as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no ano de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, grava bem, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Eu só vou ler até aqui. Né? Depois a gente vai estar, se for preciso, a gente lê o resto. Então aqui nós temos um pano de fundo sobre o que nós vamos estar falando hoje, nesse tema de Neemias de 1 a 4. Em suma, no modo geral, o livro de Neemias ele vai falar sobre restauração, né? Ele fala sobre restauração espiritual e restauração física mesmo, restauração de estrutura. E como eu contei para vocês, né, o contexto histórico aqui, nós estamos falando de um povo que viveu durante muitos anos em cativeiro babilônico, o povo que vivia sob o governo. Agora, eu vou tentar dar uma pincelada bem básica nesse antes Neemias. Um povo que vivia, que tinha um governo monárquico, né? Começou o povo de Israel, eles viviam. O primeiro governo foi o governo de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão. Esse era o governo monárquico, né? Salomão foi um rei muito rico, muito abastado, aquela coisa toda, com a sua sabedoria, pediu dos céus. E depois da morte de Salomão, Salomão peca. E ali o Senhor fala que por causa do pecado de Salomão não puniria, né? Vamos colocar assim, não dividiria o povo por amor a Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Salomão, filho de Davi, por mais que ele reinasse bem, por mais que tivesse crescido, né? A gente fala que o governo de Salomão foi um governo muito bom. Era um governo que tinha muitas riquezas. Salomão, ele tinha, a gente até brinca que quando a gente pega um copo bonito, uma coisa bonita, a Bíblia fala que nem Salomão com toda a sua glória. E com toda a sua glória, né? Salomão, esse dinheiro do governo de Israel, nessa época, não vinha de Salomão, vinha de alianças, né? E vinha de impostos. E todos os impostos que... Parece até que a gente está falando da nossa vida hoje, né? Da nossa atualidade. E para um governo rico, quem tá pagando, alguém paga essa conta. Para ter um governo rico, alguém tem que pagar essa conta. Quando a gente está ganhando muito, assim, essa conta um dia chega. E nesse caso, quando Salomão morre, seu filho assume o trono,
e ele vai... Salomão morreu durante um período, morreu no pecado, né, de idolatria, e o Senhor ali fez uma promessa a ele de que realmente não poderia continuar assim e que haveria uma divisão no povo. E quando seu filho de Salomão, assume, como todo o povo, vai haver reivindicações, né? O povo vai reivindicar, porque os impostos estavam muito pesados sobre o povo. E para você conseguir baixar imposto e conseguir viver, você tem que ter reivindicação. E quando o povo vai reivindicar, o filho de Salomão, Roboão, ele, ao invés de pedir conselho, ele foi pedir conselho aos jovens, aos seus amigos. E ao pedir conselho aos seus amigos, o que os amigos falam? Pesa a mão. Se tá cobrando um dedo mindinho, cobra da mão inteira. O povo estava reivindicando, aumenta, bota esse fardo 1000 vezes pior. Esse era o conselho dos jovens para o filho de Salomão, para aumentar os impostos. E o conselho dos anciãos, o conselho dos sábios, era para que, não, realmente, o povo está sofrendo, o povo está pagando muitos impostos, diminui, tenta fazer uma forma do povo conseguir sobreviver sem ter que pagar tantas coisas. Aí, quem é que o cara vai escutar? Qual o conselho que ele vai seguir? Dos jovens ou dos anciãos? Ele ouve o conselho dos jovens e lança imposto sobre o povo. Eu sei que com isso, as tribos se levantam, que eram 12 tribos, elas se dividem, 10 vai para um lado e 2 vai para o outro, aí se divide em Reino Norte e Reino Sul. Eu estou tentando assim ser bem rápida. Reino Norte e Reino Sul, né? Reino Norte, que foram as 10 tribos, eles vivem durante um tempo... São governados por 19 reis. Esses 19 reis, todos eles fazem besteira, pecam contra o Senhor, vivem de uma forma assim dissoluta, sem nenhum tipo de vínculo com Deus, pecado em cima de pecado, e por causa desses pecados eles são levados a cativeiro. O Reino Sul, que foram as 2 tribos, que era de Benjamim e de Judá, né, que a gente chama de Reino de Judá, oscila, né? O povo vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. Serve a Deus, não serve, serve a Deus, não serve. Mas acaba também se desviando e vai para cativeiro. Aí acontece, assim, num modo geral, o cativeiro babilônico, né? Quando chega um determinado tempo, Ciro, depois desse cativeiro, depois de mais de 70 anos dura o cativeiro, depois tem um período, Ciro manda que esse povo seja liberto e volte para sua terra. E aqui já, nessa fase de Neemias, Esdras já tinha voltado, e entre Esdras e Neemias tem mais ou menos uns 13 anos, né, que Esdras volta primeiro. Deu para entender? Tá dando para entender? E Neemias está lá vivendo, né, em Suzã, dentro desse contexto. E o povo está totalmente desesperançoso. Depois de qualquer prisão, depois de qualquer cativeiro, o povo está meio sem identidade, o povo retorna, mas não consegue fazer assim a sua... Os que ficaram, né, perderam a sua identidade, se misturaram com outros povos e estão vivendo a mercê. A mercê. Aí entra essa questão aqui que nós estamos lendo. Deu para entender? Eu tentei resumir ao máximo. Porque é tanta informação, né? Não entra só num versículo, é todo um histórico bíblico, de quase livros de Reis, Ageu, entra tudo isso aí. Então o povo está sem identidade cristã, o povo está sem cidade, o que tem está em ruínas, né? Está totalmente desolado. E isso faz com que o povo fique vivendo de qualquer maneira, né? Viva sem identidade. Vamos lá. Aí dentro desse contexto, em que o povo está totalmente desesperançoso,
vive esse homem em Suzã, né? Lá com o rei Artaxerxes. A gente falar Artaxerxes é tão difícil. Artaxerxes. Ai, Jesus, vamos tentar ler aqui que soletrando fica mais fácil. A pessoa que sofria de gagueira, ter que falar esses trava-línguas fica difícil. Vamos lá. Artaxerxes, tá bom? Então começa dentro desse contexto, né, que a gente encontra o livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, né? E sucedeu que no ano de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, esse eu aqui é o próprio Neemias, a fortaleza. Então ele estava totalmente bem. Ele não estava lá em Jerusalém, estava vivendo no poderio da época, num lugar abastado, estava vivendo na cidade vitrine do mundo, estava vivendo de uma forma assim abastada, financeiramente bem, politicamente bem. A paz do Senhor, irmão Heraldo, Deus abençoe sua vida. Politicamente bem, ele estava vivendo de uma forma assim bem, como posso dizer, estava bem de vida, né? Então ele fala, estando ele em Suzã, olha só, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Então ele estava lá no seu trabalho, na sua vida, aparece uma parentada dele, né, Anani, com um pouco difícil, né, Barão? Mas dá para entender. A gente vai tentar fazer bem claro aqui. Estava lá, Neemias na sua cidade, no seu trabalho. Chegam os parentes, né? Anani e mais alguns lá da sua terra natal. Vai fazer uma visita. E ele pergunta: como está o povo, né? Que escapou do cativeiro, que já não está mais no cativeiro, e como está Jerusalém? Ele faz essa pergunta, né? Aí quando ele faz essa pergunta, a paz do Senhor, Rodrigo, tudo bom? Nosso evangelista. E quando ele faz essa pergunta para Anani e para os outros familiares, né, os outros amigos que estavam ali, aí vem a resposta. E disseram para ele: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então, ele escuta que... Para que ele foi perguntar, né? Quando ele pergunta como estava, ele tem essa resposta, que o povo que tinha ficado lá estava em grande miséria e pobreza, desprezo, os muros estavam quebrados e as portas queimadas a fogo. Ele tem essa resposta de Anani e seus companheiros. Amados, aí quando ele se depara com essa notícia, quando ele pergunta isso, se depara com essa notícia, o texto aqui fala o seguinte: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E quando ele se depara com essa resposta de Anani, ele senta, chora, lamenta, jejua e ora ao Senhor. Então, como nós falamos aqui dentro do nosso contexto bíblico, o Neemias fala sobre restauração, né? E eu gosto muito dessa questão de significados, né? A simbologia das coisas. O nome Neemias significa confortador dado por Deus, aquele que consola. Esse é o significado do nome Neemias. Aquele que consola. Isso é forte demais. Confortador dado por Deus.
E dentro desse nome de Neemias que nós vamos estar trabalhando hoje, o significado do nome de Neemias é esse: Consolador, aquele que consola, aquele dado por, confortador dado por Deus, aquele que consola. E isso é forte demais. E eu quero falar sobre as características de ser um consolador. Quais são as marcas de um consolador, né? O que é um consolador? Primeiro você tem que entender o que é um consolador. Consolador é alguém que mantém o coração aberto para aqueles que têm aflições. Gente, chega essa hora, começa a latir o cachorro, é impressionante. Ele fica mudo. Eu acordei 7h30 da manhã, o cachorro estava mudo, agora ele late. Então, consolador, voltando aqui, consolador é uma pessoa, é um homem, uma mulher que mantém o coração aberto para aqueles que sofrem, para aqueles que têm aflições. O consolador, ele tem esse dom de empatia, de se colocar no lugar do outro. Ele tem o coração voltado para ajudar as pessoas. Consolo, o próprio Espírito Santo é um consolador. Tem situações que o Espírito Santo ele não faz muitas coisas, mas ele assim, não muda situações que já aconteceram, mas ele tenta resolver aquilo que já aconteceu de uma forma que te traga paz. Te traga paz. É isso que o Espírito Santo faz. Geralmente quando você vai cumprimentar alguém, né, vai oferecer seus sentimentos a alguém que perde um ente querido, nós cristãos temos o papel, o hábito de lembrar a função, né? Uma das funções do Espírito Santo, que é ser consolador, trazer conforto no momento difícil. Trazer conforto no momento difícil. Então, quando você olha para Neemias, entende o significado do teu nome, do seu nome, Neemias, você começa a ver que consolador é algo muito interessante. Quando seu pai, Acalias, colocou esse nome nele, foi algo profético. Algo profético. Por que eu digo algo profético? Porque Neemias, ele não viveu, ele não é saudoso a ponto de ter vivido em Jerusalém, de ter tido aquelas histórias em Jerusalém, ter conhecido o templo, os muros em pé, o momento de glória. Ele nem viveu isso. Provavelmente Neemias já nasceu no cativeiro babilônico. Ele nem passou fisicamente por esse lugar. Ele só sabia dessas coisas por ouvir falar e por aquilo que foi passado para ele. E mediante a isso, ele enraizou no seu coração que ele era um hebreu e que ele tinha uma história com aquele lugar. Ele tinha uma história com aquele lugar. Ele tinha uma aliança com aquele lugar. E tendo uma aliança com aquele lugar, ele tinha que fazer algo. E se ele tinha esse nome, ele tinha um propósito. Então, eu quero te lembrar nessa manhã que você também tem um propósito na sua vida, sabe? E talvez você seja um consolador e você esteja deixando adormecido características tão importantes para a sua vida, que é ser um consolador. O cristão, ele é um consolador. Nós apregoamos boas novas. Nós entregamos boas novas. Às vezes a gente não consegue, a gente tem aquele hábito de falar assim, não, cada um com a sua vida, procurou aqui. Não fui eu que pequei, quem pecou foi minha geração. Foi a geração dos meus pais, dos meus avós, então não tem nada a ver com isso, eu vivo bem. E tiramos das nossas costas uma responsabilidade que o Senhor nos dá. E o Senhor, ele tem um chamado para nós, né? Dentro da própria igreja, dentro de como está a nossa igreja, né? Será que nós temos sido consoladores dentro da nossa igreja? Às vezes há pessoas perto de nós que precisam de nós e nós achamos, não fui eu que fiz isso, então que se vire. Escolheu o caminho do inferno, então que siga. E essa não é a nossa função. Se Neemias fizesse isso, talvez os muros nunca seriam restaurados e o povo não teria um retorno à presença de Deus. Então, que sejamos, né? Já que temos as marcas do Consolador, é isso que nós vamos falar hoje, eu quero que você comece a entender primeiro o significado do nome de Neemias. Aquele que consola. Aquele que
traz conforto vindo de Deus para os corações. E é interessante que esse contexto aqui, a paz do Senhor, Janaína, Deus te abençoe, é muito bom tê-la aqui. Eu quero que você entenda que não era um consolo interesseiro, porque muitas vezes nós somos muito interessados naquilo que nós vamos receber, né? Só fazemos algo quando recebemos algo em troca. E não era a questão de Neemias, porque Neemias, ele, ao se colocar na posição de consolador e de restaurador, de alguém que se levantasse em favor do povo, Neemias teoricamente estava perdendo, porque como eu falei lá no início, a ocupação de Neemias é uma ocupação muito excelente. Um copeiro era alguém que era muito bem sucedido dentro de um reino, né? Ele era copeiro do rei voltou para o trava-língua, Artaxerxes, né? Se você for ler aqui no versículo 11 do livro de Neemias, o que é falado aqui, ó, no finalzinho fala, então era eu copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. O que era ser um copeiro do rei naquela época? Ser um copeiro era alguém de alta confiança dentro de um reinado. Coloca aí hoje, comparando com os nossos políticos, um primeiro-ministro. Ele tinha poder de primeiro-ministro. Copeiro não era um servidor divino, como a gente pensa assim, não menosprezando a profissão de forma alguma, mas copeiro não era um garçom. Às vezes nós pensamos que o copeiro é um garçom, e não é. O copeiro era alguém que tinha que ser da mais alta confiança. Tinha que ser a paz do Senhor, prima Márcia. Alguém da mais alta confiança do rei, do poderio do governo, do poderio ali político da época. E esse rei, esse copeiro, ele tinha a função de provar toda a alimentação, toda a comida, né? Ele tinha acesso à intimidade do rei, aos aposentos do rei. Por que isso? Porque antigamente o reinado, nós falamos de 19 reis, né? Lá do Reino Norte, mais quantos do Governo Sul que eu falei para vocês? Mais uns 20 reis do Governo Sul, de Benjamim e Judá, que era essa divisão, né? 19 que depois quebrou, mas depois aqueles que sobraram foram 20 reis. E antigamente você não tinha voto. Vamos votar quem vai ser rei. Não existia isso. Tinha aliança, tinha o reinado, né, davídico, né, que você assumia o trono por sua hereditariedade, por sua filiação, né, pai de pai, e assim assumia o trono. Mas antes os reinados eram tomados à força. Se um rei morresse, eu chegasse lá, vamos colocar, eu tenho uma, deixa eu ver aqui, a diaconisa Suzana está reinando, bem lá, sentadinha no seu trono, eu chegasse com o veneno e desse a ela e ela morresse. Eu não era presa porque matei a Suzana envenenada, não, mesmo sendo rainha. O que acontecia é que eu assumia o trono. Então, eles tinham muito critério, porque matar alguém no trono te dava o direito ao trono. Então, e muitas vezes esse trono era conseguido à base dessas mortes. Envenenamento, muitos reis morriam envenenados. Então, para se ser um copeiro, tinha que ser alguém de máxima confiança, alguém muito bem remunerado, alguém muito bem sucedido, alguém muito bem instruído. Por quê? Se
Se alguém tentasse envenenar o rei, ele era aquele provador. Ele provava, não, rei, ó, isso aqui tá liberado, você pode comer, isso aqui você não come, que eu tenho desconfiança. E assim, até porque ele comia também. E se ele comesse, ele poderia morrer se tivesse envenenado. Então, e a pessoa era muito bem remunerada para isso. Ele tinha uma posição de honra. É o que eu falei, dentro de um governo, ele era como se fosse hoje um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro. Cláudio Veiga, a paz do Senhor, irmão. Então, ele vivia nessa época, nesse contexto. Essa era a profissão dele. Ele era uma pessoa tranquila profissionalmente, tinha todo um sossego, né? Tinha todo um sossego, tinha toda uma segurança dentro do seu trabalho. Segurança, eu digo assim, uma estabilidade dentro do seu trabalho. Então, ele vivia bem. Ele vivia bem, não foi ele quem pecou, como eu falei, ele foi criado naquele ambiente politeísta, onde vários deuses eram adorados, né? O que ele sabia é porque era contado para ele, devido aos históricos, né? A história do povo que era passada para ele, e mesmo assim, vivendo naquele ambiente, ele se manteve firme, ele manteve a sua integridade, ele como consolador, ele manteve a sua integridade, não é? Então, o que fez Neemias se deslocar da sua cidade e partir para Jerusalém, sair de Suzã e ir para Jerusalém, foi um sentimento chamado empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é sentir a dor do outro na pele. E hoje, isso é empatia. Se colocar no lugar do outro, se sentir no lugar do outro, é ter compaixão pelo outro e sentir, poxa, como eu sofro quando eu vejo uma pessoa sofrendo. E essas características, essas marcas de consolador, nós às vezes, como cristãos, estamos perdendo. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Queremos misericórdia para nós, mas quando... Pai do Senhor, Anderson, tudo bem, varão? Queremos misericórdia para nós, mas esquecemos de ser misericordiosos com as outras pessoas. Amados, quer a prova maior disso? Eu não falo Cristo em nós num contexto. Eu vejo hoje essa questão de igrejas, né? Carona, pessoa que tem carro, tem gente que tem coragem de ir para a igreja sozinho e voltar da igreja sozinho, enquanto tem 4 vagas no seu carro e tem um irmão no ponto do ônibus com 5 crianças, com bolsa, com sacola, e você passa e não querer nem... não é minha rota. Eu vou gastar R$3 a mais de gasolina. Mas se fosse contigo, você ia querer carona. Você já está indo de um lugar para o outro, você já ia mesmo, mas quando a pessoa senta no seu carro para você te pedindo uma ajuda, você pede dinheiro para o combustível. Isso não é marca de um consolador. Isso não é marca de um consolador. Quando se fala em dar uma cesta básica, a pessoa coloca fubá, farinha, 1 quilo de sal e 2 quilos de açúcar. Gente, eu sou dona de casa. Como dona de casa vai fazer uma refeição? Isso não é o básico. Mas achamos porque estamos dando uma farinha... E detalhe, ainda faz selfie. Isso não é empatia. Isso não é se colocar no lugar do outro. Essa marca, Neemias não tinha. Ele era um consolador. Então, como tem sido você? Já que você é dotado do Espírito Santo de Deus, você tem sentido empatia pelas pessoas? Quando alguém do seu lado está sofrendo, a sua função é ir lá enxugar as lágrimas. Quando o irmão teu está doente, é você ir lá saber se ele precisa de um remédio. Talvez você não tenha nem dinheiro, mas você pode cuidar com um abraço, pode estar ligando para uma pessoa. Sabe? E essa empatia fez com que Neemias se deslocasse e largasse sua posição confortável e se direcionasse para um lugar que estava em ruínas. Hoje, os sentimentos têm sido reversos. Nós estamos no lugar de ruína e queremos ir para um lugar confortável usando o nome de Deus para isso. Usando o nome do Senhor para isso. O Senhor te criou com uma missão.
O Senhor criou a mim e a você com um propósito. O Senhor nos criou com um objetivo. Nós somos chamados de cristãos. Já que nós somos cristãos, nós temos que agir como Jesus agiu. Eu acho tão interessante a história de João 4, quando o Senhor se depara, Jesus, ele está indo para, não me recordo agora o lugar, mas eu sei que ele deixa eu estar lendo aqui em João 4, para poder não falar errado, que eu com o nome isso é uma negação. Em João 4, aqui ó, tá. E quando o Senhor entendeu os que os fariseus tinham ouvido, e Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. 3. Deixou a Judéia e foi para a Galileia. Ele deixou a Judéia e foi para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho, e estava ali a ponte de Jacó, cansado, e veio uma mulher, né? O versículo 8 fala o seguinte: porque os seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade. Esses dois versículos me chamam muita atenção. Jesus fala que, saindo de Judéia para Galileia, era-lhe necessário passar em Samaria. E Jesus manda 12 discípulos comprar comida. Gente, 12 homens para comprar comida para 13 pessoas. A pé. Mas sabe por que Jesus... No meu coração, eu entendo por que Jesus fez isso. Porque era necessário passar por Samaria. Era necessário passar e encontrar aquela mulher que aos olhos de todo mundo era uma pecadora. Era uma mulher que tinha um marido que não era seu. Era um homem que ela tinha tido um histórico horrível de relacionamento. Tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Mas Jesus, ele tinha empatia. Ele mudou a sua rota, ele fez... Não, era necessário. Eu tinha que passar ali. Eu tinha que passar ali. E sem plateia. E sem plateia. Ele manda os 12 comprar comida e vai conversar com aquela mulher e transforma a vida daquela mulher. Transforma através da conversa. Você não vê Jesus rodopiando. Não, você vê até... Ela entende que ele é profeta pela sua conversa, pelo seu contato. Ele revela para ela que é o Messias, ela absorve aquilo ali e depois se transforma numa evangelista. A cidade em que ela morava é evangelizada porque aquela mulher volta para lá e fala para todo mundo que ela conheceu o Messias e que eles também tinham o direito de conhecer. E tinha o prazer em conhecer. Então, Jesus, ele tinha esse sentimento. Ele se colocava no lugar do outro. Talvez se deixasse um dos 12 para fazer isso, os 12 não teriam esse sentimento no coração. E hoje nós precisamos ter esse sentimento no coração. Olha para o teu lado e veja quem precisa de você. Olhe para a sua igreja, veja o que a sua igreja precisa. Olhe para o que Deus está colocando na sua frente. Pessoas que talvez estejam sofrendo. A depressão tem crescido tanto, amados. Essa doença chamada depressão tem crescido tanto porque nós seres humanos nunca estivemos tão expostos e ao mesmo tempo tão sozinhos. Então, nessa manhã eu te convido a rever o seu sentimento, né? Se em você existe a marca de um consolador, como significava o nome Neemias. Você tem se colocado no lugar do outro? Então, Neemias, ele era um homem que se importou com uma pessoa sem se preocupar com o seu sucesso.
O não se preocupar com o seu sucesso é a chave fundamental. Hoje nós queremos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fazemos, né? E temos muito medo de perder tempo, perder prestígio, perder posição, perder cargo, perder nome eclesiástico, sabe? Título eclesiástico. Enquanto Neemias, ele fez totalmente o contrário. Ele foi para um lugar para perder. Ele abriu mão daquilo que ele tinha e foi em rumo ao desconhecido. Foi em rumo ao desconhecido. Então, eu quero te dizer nessa manhã, você tem desejo, tem sede de ser um consolador? Você tem sede de ser um consolador? É interessante que para ser um consolador, para que você venha a ser um consolador, para você saber como as coisas estão acontecendo, faça como Neemias fez. Faça perguntas. Ele fazia perguntas. Ele estava lá no seu castelo, no seu trabalho, no seu gabinete, e quando chegou Anani com os seus irmãos, ele fez pergunta. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós até perguntamos, né? Nós brasileiros temos um hábito muito comum, né? Muito comum. Eu tenho uma pessoa no meu Facebook, WhatsApp, que todo dia me manda bom dia, essas coisas todas, né? E quem me conhece sabe que eu não tenho esse hábito de responder essas mensagens. Não é porque eu não quero saber, é porque realmente são muitas, né? Bom dia, e algumas eu consigo ler, eu mando um coraçãozinho, mas eu não tenho esse hábito de responder, né? Mas a gente fica chateado comigo porque eu não respondo de imediato o bom dia que ela me transmitiu, né? Por mais que eu deseje. E às vezes eu não consigo nem responder aquele bom dia no WhatsApp, mas se a pessoa precisar de mim, eu tô ali. Isso aí posso garantir de olhos fechados. Mas nós brasileiros temos o hábito de perguntar o seguinte: bom dia, né? Boa tarde, como você vai? Como você vai? Nós não temos esse hábito. Se você concorda comigo, manda um likezinho aí, bota um coraçãozinho. Eu tava pensando, será que só eu tenho esse costume? Como você vai? A gente tem esse hábito de fazer isso? Perguntar, bom dia, como você tá, varão? Como você tá, varô? E aí, tudo bem por aí? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente se cumprimenta? E não obtive aqui nenhuma resposta. Um likezinho assim, ó. Deixa eu. Isso. Mas acho que daqui a pouco é porque chega atrasado. Tá chegando agora. É porque chega atrasado para vocês. Mas eu vou continuar com a aula. Irmã Leila, paz do Senhor, minha querida. E a gente tem esse hábito de perguntar, bom dia, como você está? A nossa mente, ela já programa para falar o seguinte, tá tudo bem. Bom dia, eu tô bem, e você? Não é assim? A gente responde, mas já joga outra pergunta. E com a intenção de obter a resposta. Tá tudo bem. Mas na maioria das vezes nós não perguntamos com a intenção de saber a resposta verdadeira. Nós perguntamos por educação, por costume, por hábito, mas não para saber realmente o que está acontecendo. E aqui, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2, Neemias fala o seguinte: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Quando ele pergunta isso, né? Quando nós perguntamos a alguém como está o povo, como está a família? Né? Tá todo mundo bem, os filhos crescendo, tá na faculdade, né? Assim, a gente tem essa... E o menino tá grande, tá bagunceiro, né? Tá comendo pra caramba, só quer contar coisa boa. E a gente só quer respostas, nós só queremos respostas boas. Mas, na verdade,
nós não perguntamos com a intenção de sermos atacados com uma resposta negativa ou sermos assim respondidos com uma resposta negativa. Nós não estamos preparados para isso, porque às vezes nós não fazemos por educação, mas não temos o costume de querer a resposta certa. Então, se você não quer saber da vida de alguém, se você não está disposto a ajudar, não faça perguntas, porque uma hora vai vir a resposta. Não seja curioso, porque às vezes vemos a pessoa... Uma mulher tem muito disso, né? Você emagreceu, o que você tem? Fez dieta? Não, tô com câncer. Olha só, era o que você queria ouvir? Não era o que você queria ouvir. Como tá sua mãe? Morreu. Não era o que você queria ouvir, você fica até sem ação, sem resposta, quando vem algo negativo. Então, às vezes, a curiosidade, querer saber das coisas, pode colocar em nós uma responsabilidade que nós não queremos ter. Porque a partir do momento que você se informa de um problema de uma pessoa, você se torna responsável por ele. A partir do momento que você se informa sobre a vida de alguém, sobre um problema de alguém, você se torna responsável por ele. E foi o que aconteceu com Neemias. Ao ouvir aquela resposta, ele se tornou responsável por aquilo que ele perguntou. Se ele não perguntasse, ele não estaria nem a par do que estava acontecendo, mas ele perguntou. E ao perguntar, coube a ele tomar uma atitude. Então, se você não quer saber, se você não está disposto a ajudar, não está disposto a fazer algo em nome do Senhor, então não faça perguntas. Amém? Porque se você só está interessado em dialogar basicamente, então não faça perguntas. Sabe? E dessa forma, Neemias agiu. Quando ele soube daquela resposta ali, deixa eu ver a hora. Já. Quando ele soube daquela resposta, quando ele faz essa pergunta para Anani, veio para ele a resposta. E disseram, versículo 3 ainda, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, a partir daí, ele acha um diagnóstico para aquele povo, né? Ele tem um diagnóstico dos problemas do seu povo. Ele consegue enxergar ali os problemas do seu povo, então tudo é colocado para ele. O povo está em miséria e desprezo, os muros estão fendidos e as portas da cidade queimadas a fogo. Então, isso mostra para ele um quadro, um cenário caótico. Às vezes você fala assim, minha amiga, como você está? Como você está, amiga? Aí a amiga responde, estou bem, não. Aí você tem que, já que você sabe que ela não está bem, qual é a sua posição de consolador? O mínimo que nós temos que fazer é orar para essa pessoa. O mínimo. Como está a tua vida financeira? Tô mal, tô passando necessidade com meus filhos em casa. O mínimo que você tem que fazer é tentar correr atrás de uma cesta básica para ajudar essa pessoa. O mínimo. Se você não tirar do seu bolso e dar, sabe? Então, quando estamos diante de diagnósticos de problema, nós temos que fazer alguma coisa para mudar aquele quadro. E o Senhor nos capacita para isso. Você é capacitado para isso. Em você habita alguém tão especial que se chama Espírito Santo, o Consolador. O Consolador. Se isentar do problema não te faz melhor, sabe? Se esconder, fingir que não é contigo, não te faz melhor. Sentar, tá vendo? É impressionante. Tô vendo ali sujo. Mas às vezes precisa que você se levante, pegue o pano e vá limpar.
Só ver o quadro errado e não fazer nada, não se envolver, te demonstra a sua covardia. E nós não somos covardes. Nós somos tão fortes, porque quem habita em nós é o leão da tribo de Judá. Sabe? Nós temos, às vezes nós não sabemos o que fazer, mas quem habita em nós sabe o que fazer. Nós não temos resposta para tudo, mas quem habita em nós, ele é a própria resposta. Às vezes não sabemos o que rumo tomar, mas aquele que habita em nós e que deu a vida por nós, que derramou o seu sangue, colocou o sangue dele sobre nós, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos direcionar, então não tenha medo. Não tenha medo dos sentimentos de ajuda que o Senhor colocou no seu coração. Sabe? Que façamos a diferença. E Neemias fez isso. Então, quando ele se depara com esse diagnóstico, né, que os muros estão quebrados, a cidade está em miséria, eu vou estar tentando fechar falando sobre esse processo aqui. Ele se depara com os muros quebrados. Tá? O que era os muros, o que significa os muros da cidade natal dele, cidade dos pais dele, cidade do Deus dele quebrado? O que se depara? O que significa isso? Amados, uma cidade sem muro significava uma cidade sem proteção. Era uma cidade sem segurança pública. Era uma cidade vulnerável. Não era um murozinho assim, né, de porta de casa, não. Os muros da cidade. A cidade antigamente era cercada por muros. E aqueles muros eram como se fossem eram fortalezas. Essas fortalezas que protegiam a cidade dos ataques do inimigo. Então, se eles tinham os muros totalmente derrubados, aqui o texto fala que os muros estavam totalmente quebrados, fendidos, significa que a cidade de Jerusalém estava totalmente sem proteção. Totalmente sem proteção. Era uma cidade sem segurança pública. Era uma cidade totalmente vulnerável. Era uma cidade sem polícia. Vamos colocar assim. Parece que estamos falando dos nossos tempos. Era uma cidade sem polícia, uma cidade sem proteção, onde as pessoas tinham medo de ir e vir. Era uma cidade que todo mundo era seu inimigo, onde você olhava para o lado, você não sabia se aquilo era um judeu ou se era uma pessoa que estava ali para te roubar, para te levar novamente em cativeiro. Parece aquela pessoa que entra no ônibus, entra duas pessoas que não sabem se é ladrão, se vão roubar teu celular hoje ou não. E desse jeito estava a cidade. Não se podia andar com a bolsa ou com dinheiro escondido. Tinha que proteger, era cada um por si, era terra sem lei. O pouco que se tinha estava exposto. Amados, isso é tão real. Eu estava vendo, gente, parece que foi escrito hoje o livro de Neemias, é tão atual. Eu passei esses dias pelo bairro de Ramos, aqui onde eu moro próximo. Eu estava vendo a fila para as pessoas pegarem o auxílio emergencial. Eu falei, gente, às vezes a pessoa está ali só tem aquele dinheiro para pagar um aluguelzinho ou comprar uma comida. E ao mesmo tempo você não sabe se vai sair do banco, se vai conseguir chegar em casa com dinheiro, porque tem a saidinha de banco que as pessoas estão ali para pegar aquilo que é teu. Hoje em dia, você tem um carro, você paga tão caro pelo seguro do seu carro. Eu pago seguro de carro. Porque, e se colocar o 21 na frente, né, que é o nosso CEP, aumenta o dobro, porque é como se não tivesse lei. Hoje em dia amenizou um pouquinho, né, essa questão de segurança, um pouquinho, mas vivemos tanto tempo, né, sem lei, sem segurança pública, tão vulneráveis, que ficamos com medo de ir e vir. Ir e vir. E desse jeito vivia o povo de Israel que tinha voltado do cativeiro. Sem direito de ir e vir, porque estavam sem muros. Mas
quando o Senhor levanta consoladores, as coisas começam a ser restauradas. Começam a ser restauradas e começam a ter transformações externas, não é? Porque Neemias voltou para lá para restaurar, para reedificar esses muros. Reedificar esses muros. Segundo ponto, o que ele escuta também de Hanani, que as portas estão queimadas. Os portões estão queimados. Queridos, o que isso representava para a época? O que isso representava? O povo era julgado pelos juízes, não é? Os juízes julgavam as causas do povo nos portões. Eles sentavam ali e julgavam as causas do povo. E ali era feita a justiça. Naqueles portões, eram nos portões que sentava-se ali os juízes, as pessoas, vamos colocar assim, o poder judiciário da época, sentava ali e julgava quem estava certo, quem estava errado, fazia justiça, cometia injustiça, né? Era ali que acontecia a execução das leis, ou era ali que era determinado os julgamentos, tudo acontecia ali, nos portões, nas portas. E as portas estavam queimadas. Qual o contexto histórico para isso aí? E o que isso nos ensina? Isso nos ensina, biblicamente falando, que o povo estava sem justiça. O povo estava sem justiça, como a gente falou, o judiciário falhou. Eu não vou entrar no mérito político aqui, mas é como se assim, não tem quem prenda, não tem quem solte, porque não há justiça. Não havia justiça, porque não tinha os portões. O lugar para se fazer justiça estava queimado. Isso é um peso espiritual tão grande, amados. Quando não há quem julgue, não há lei. Não há punição, não há disciplina. O judiciário tinha falhado. Portões queimados era sinônimo de falta de justiça. E desse jeito estava o povo. Então, qual a consequência de não se ter segurança, de não se ter justiça? A gente lê aqui, ó. O povo estava em miséria e desprezo. Os restantes que não foram levados estavam em grande pobreza. Sem justiça, sem lei, sem segurança, estava todo mundo pobre, passando fome, miserável. O povo estava miserável, miserável. Quando fala em pobreza, é não ter não ter recurso, sabe? Já não tinha mais renda, o povo não tinha mais renda. E a Bíblia aqui ainda fala do desprezo. O desprezo, eles estavam em total abandono e esquecimento. Total abandono e esquecimento. Então, era nesse cenário, dentro desse cenário, aí eu pergunto, mais uma vez, por que ele foi perguntar para Hanani como está o meu povo? Olha o cenário que é apresentado para ele, sabe? Um povo sem segurança, sem justiça, pobre e abandonado e esquecido. Abandonado e esquecido. Então, dentro desse cenário, quando ele tem essas informações, Neemias precisa fazer alguma coisa. Aí, é o que eu falei para vocês no início. Conhecimento sem ação nos torna culpados diante do Senhor. Se você sabe que alguém passa por situações desse tipo ou qualquer outra situação e você não faz nada, só quer conhecer, conhecimento sem ação nos torna culpados diante de Deus. Se você não quer tomar uma atitude, então nem tenha conhecimento. Porque a partir do momento que você conhece a situação ruim, triste de alguém, você precisa fazer algo para mudar aquele quadro.
E Deus está contando contigo, porque nós somos as pernas e os braços de Deus na terra. Sabe? Jesus fala, eu vou, mas eu vos deixo o Consolador e vai habitar em vocês. Dentro de mim habita o poder dos poderes. Então, se eu sei, é como se fôssemos super-heróis com poderes que não quiséssemos mudar a situação das pessoas. E hoje nós temos uma palavra de amor para pregar. O evangelho significa boas novas. Se você não souber fazer nada financeiramente, não puder fazer nada fisicamente, faça espiritualmente, que é muito mais importante. Pessoas precisam de você. E conhecimento sem ação, se você não agir, o Senhor vai te cobrar por isso. Sabe? E quando eu falo cobrar, é muito ruim. É muito ruim. Eu não gosto de botar peso nas costas de ninguém, né? Não gosto de botar peso, de apontar o dedo. Mas tem hora que nós precisamos ser alertados. Nós temos que realmente ser igreja. O povo de Deus precisa fazer o seu papel. Fazer o seu papel sem medir esforços. Medir esforços. O Senhor, Ele sabe que você, mesmo em meio às suas dores, você pode fazer algo. A Bíblia fala que bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando você abençoa alguém, quando você cuida de alguém, quando você ajuda alguém, você está cumprindo o papel que o Senhor te mandou fazer. Lembre-se que um dia você foi ajudado. Ninguém chegou aonde está sozinho. Ninguém. Mas na hora de ajudar, nós somos seletivos. Eu ajudo o fulano porque esse aqui, você até coloca preguiça em um, tira... Você até estabelece critérios para ajudar. E aqui, o povo que voltou, o povo que estava ali, eles pecaram. Mas não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós julgarmos as pessoas. Cabe a nós ajudarmos as pessoas. Nos cabe ajudarmos e fazer a nossa parte, sabe? Fazer a nossa parte. Ele estava em Suzã, como eu falei, uma posição, era uma província totalmente confortável. Altamente confortável, altamente confortável. Ele tinha conforto, ele tinha sucesso, ele tinha fama, ele tinha riqueza. Tudo isso Neemias tinha. Mas quando ele se depara com esse quadro, vamos ler aqui o versículo 4. Ele se depara com essa situação do povo. Ele fala o seguinte: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus. Quando ele se depara com esse quadro, ele se assenta e chora. Ele se assenta e chora, sabe? Ele entra num profundo lamento por aquele ali. Doeu no coração dele. Aí eu falo daquele sentimento, empatia. Doeu no coração dele saber que o povo no qual ele fazia parte estava vivendo nessa situação de pobreza, de miséria, de abandono, de desprezo, de falta de justiça. E ele lamenta, né? Ele entra num profundo lamento. Ele se assenta e chora. Ele se assenta e chora. É engraçado que a Bíblia fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que ele lamenta e chora. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus. Quando Anani faz essa visita a Neemias, aqui fala o seguinte, ó, no versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, né, a sua fortaleza, isso aqui no ano de Quislev, o mês de Quislev era mais ou menos novembro, dezembro. Quislev, né? E aqui, se você for ver,
no versículo... aqui, no capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho dele, eu peguei o vinho, e aí ele começa a conversar com o rei aqui. Do mês de Kislev ao mês de Sisan, dá mais ou menos 4 meses. 4 meses. Porque o mês de Nisan, Sisan é a cidade, de Nisan era mais ou menos abril. Então, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, vamos colocar, abril. Ele começa em dezembro, vamos colocar dezembro. E abril ele vai estar diante do rei. O rei nota o semblante dele muito triste, muito triste. Passa-se 4 meses. Aquilo incomodou tanto o coração dele que ele passou 4 meses jejuando, orando e chorando. Por que eu digo isso? Que ele passou chorando? Porque aqui no capítulo 2, versículo 2, desculpa. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso, senão tristeza do coração. O rosto dele mostrou o abatimento. Ele estava tão abatido que o rosto dele demonstrou isso. 4 meses depois, né? Ele passou por esse processo de saber daquela má notícia. E ele ficou 4 meses chorando, lamentando. Acho que ele estava... Eu sou uma pessoa, gente, meu olho é meio puxadinho, né? Herança do meu pai, esse olho meio puxado aqui. Né? A gente tem essa característica. Mas se eu chorar 2 minutos, eu fico assim, ó. O meu olho nem abre. Incha muito rápido. Seja choro de alegria, seja choro de tristeza, seja choro de presença de Deus, seja qualquer tipo de choro, o meu olho fecha. Vai desse tamanho assim. Então, às vezes eu tô chorando até por causa de filme. O que aconteceu? Você tá chorando? Incha logo esses olhinhos, incham muito rápido. Eu imagino esse homem chorando 4 meses. O rei fala: o que tá acontecendo contigo, cara? Você tá mal. Por que você tá assim, desse jeito? Aí ele fala: ó, eu tô mal. Meu povo tá sofrendo, né? Meu povo tá abandonado. Aí ele começa a conversar com o rei e pede. Ele fala: o lugar de sepulcro dos meus pais, assim, tá assolado, fogo, tacaram fogo. Eu preciso fazer alguma coisa. Você quer ir para lá? Ele quer. Ainda peço recurso para me ajudar. Ainda havia recurso para ele. Então, eu imagino como esse homem chorou, sentiu na pele a dor daquele povo, sabe? É a prova real do sentimento de empatia. A gente fala assim com a gente: poxa, pai, deixa os outros viver a vida deles. Mas, gente, a partir do momento... O olho puxado é de família. O olho é de família, né, Márcia? A partir do momento que a gente toma conhecimento de alguma coisa, se você não... você precisa fazer algo. Você precisa ajudar de alguma forma. Porque às vezes nós somos tão rápidos para julgar, somos rápidos para condenar, somos rápidos em sermos beneficiados, mas somos tão lentos em nos colocar no lugar do outro, em sentir a dor do outro. E isso não pode acontecer. Então, quando Neemias ele chora e jejua diante de Deus, a gente entende que Neemias era um homem que busca recurso dos céus para ajudar na solução dos problemas. Recurso dos céus e recursos da terra, né? Ele busca a Deus uma solução primeiro através de jejum. Através de jejum. Amados, nós cristãos estamos perdendo o hábito de jejuar. E sabe quando você jejua? Quando você precisa de alguma coisa. Eu quero meu carro novo. Coloca isso até como propósito. Coloca isso diante do Senhor. Agora,
meu pastor tá mal, tá querendo abandonar até o ministério, tá sem força. Você já jejuou pelo seu pastor? Eu não falo isso porque é meu marido, não, né? Eu sou pastora, mas eu falo aqui para várias pessoas que têm outros pastores, que talvez esteja numa situação de ver o seu ministério como estava Jerusalém naquela época. Você jejuou pela sua família? Porque quando a causa é nossa, a gente paga um preço. Agora, quando a causa é dos outros, nós não queremos pagar. E buscar através do jejum é algo que nos fortalece e nos dá direção. Porque o que acontece? Quando se fala em jejum, nós temos parado um pouco de falar sobre jejum, né? Quando se fala em jejum, é algo muito forte. Porque o ser humano, ele come. Todas essas bolinhas que estão aqui, eu sei que come bem. Tem aquele como feito um passarinho, mas come. Você tem aquele hábito de comer naturalmente. Se você trabalha, dá meio-dia, você vai lá, pega a sua marmitinha, você, mesmo sem fome, você senta e você vai lá comer. Se você chega num lugar, tem um ambiente, tem um cafezinho, você vai lá, toma aquele teu cafezinho e você vai lá comer. Toma o teu cafezinho. Se eu não tomar meu cafezinho de manhã, minha cabeça dói. Não é assim? Minha cabeça dói, eu fico mal o dia inteiro porque a minha cabeça doeu porque eu não tomei meu cafezinho. Meu café preto faz parte da minha rotina. E seu relógio biológico, ele é como se ele ligasse um despertadorzinho. Você pode estar dormindo, Sua barriga ronca se você tiver com fome. Não é assim? E quando a gente jejua, quando eu falo de alimentos, né? De alimento. Quando você jejua, você abre mão disso, o seu relógio biológico vai estar gritando. Aquela sua rotina diária, ela vai ter que ser mudada, porque você vai dar espaço à presença de Deus. Vai dar espaço para que Deus possa fazer. E você está mostrando para o Senhor que é aquele alimento que, por mais que dite regra no seu dia, estar diante do Senhor, abrir mão daquilo que é tão rotineiro para você, para estar buscando ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, mexe com a tua vida espiritual. Então, volte a esse hábito de chorar, de jejuar. Tem gente que fala assim, eu não consigo. Consegue. Sabe por quê? Se seu filho estiver morrendo e você souber que jejum é a solução, você vai jejuar. Não consegue porque é confortável para você não conseguir. Mas se é em prol de uma causa, jejue. Jejue. Faça isso. E Neemias, ele não jejuou só... É engraçado que eu estou falando isso para você jejuar por você. Mas Neemias jejuou pelos outros. Pessoas que ele nem conhecia. Da mesma forma que Neemias jejuou, Neemias orou. Neemias, ele mostra em todo o livro de Neemias que ele era um homem que ele não agia sem orar. Ele não agia sem orar. Ele não conseguia agir sem oração. Ele não era precipitado. Ele não era, tudo que ele foi fazer, antes ele orava. Em todo o tempo, temos aqui logo no capítulo 2 uma oração, no capítulo 1 mesmo, a oração do versículo 5 até o final do capítulo 1 é uma oração. E você tem outras orações, né, inseridas no livro. Ele nunca agia sem orar. Ele não era precipitado. E, amados, não age sem oração, não. Sabe? Agir sem orar, muitas vezes, é até suicídio. É suicídio. É caminhar para um abismo. Porque tomamos direção, às vezes, que não deveríamos tomar. Fazemos coisas que o nosso coração quer fazer. E não aquilo que Deus quer que façamos. E a oração lá te dá direção, te dá diretriz, sabe? Te orienta.
te sintoniza com Deus. O teu veículo com Deus é a oração. E perdemos tempo com tantas coisas, mas não oramos. Oramos sim, religiosamente. Antes de dormir, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, muito obrigada, amém. Amém. Senhor, quando tá numa rotina, né? Pega um prato de comida, coloca na mesa, Senhor, abençoa, amém. Se dura 3 segundos a sua oração, é muito, porque a tua prioridade de comer é mais importante, de dormir é mais importante, de trabalhar é mais importante, tudo é mais importante. Enquanto a oração devia ser a coisa mais importante da sua vida, a ação mais importante do seu dia. Nunca haja sem orar, sabe? Ore, coloque diante do Senhor com reverência, sabendo que você está conversando com Deus. Você não está falando com qualquer pessoa, não está falando com parça, não, com coleguinha, não, batendo no ombro, não. Esse negócio de excesso de intimidade com Deus, intimidade não se demonstra falando, aê, qual é, morou, né? Essa intimidade se demonstra quando você reflete a glória de Deus no seu rosto. Intimidade com Deus não se demonstra chamando Deus de papaizinho, queridinho. Não é isso que demonstra falar palavra fofinha, bonitinha. Não. Intimidade com Deus se demonstra quando você abre a tua boca e já profere palavra profética, palavra de Deus. Você passa a ter o olhar de Deus, passa a ter as atitudes que Deus quer que você tenha. Você tem uma visão ampliada, porque você tem os olhos de Deus na sua vida. E só se consegue isso através de oração. Moisés passava dias no monte orando. Homens de Deus só venceram suas batalhas orando, gastando tempo com Deus, rasgando suas vestes, se quebrantando, oração e jejum. Era tão forte a presença de Deus, tão forte, que alimento era até desnecessário. Mas para isso temos que estar perto do Senhor em oração, sabe? Ele foi buscar a Deus antes de qualquer coisa. Buscou a Deus em jejum, buscou a Deus em oração e buscou também o favor do rei, né? Artaxerxes, né? Ele foi lá, pediu, falou, eu preciso de ajuda. Aqui no capítulo 2, ele vai lá e ele... Ai, gente, difícil isso. Artaxerxes libera uma estrutura para que ele vá com todo o aparato, com documentos, com tudo que fosse necessário para ir totalmente pautado para Jerusalém, né? Então, eu quero te dizer assim, algo para finalizar nessa manhã. Os problemas têm soluções quando nós nos levantamos, né? Problemas têm soluções quando nós nos levantamos. Então se levante. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Sabe? Tenha o coração quebrantado. Como eu falei aqui, tenha um coração quebrantado, um coração próximo do Senhor. As pessoas que mais fizeram foram as pessoas que mais oraram. As pessoas que mais fizeram diferença foram as que mais oraram. Entenda isso. Então, volte a orar. Volte a ter intimidade com Deus. Volte. O Senhor te convida a orar, a ter o seu relacionamento com Ele. Pare de perder tempo com coisas desnecessárias. Volte-se para Deus como você tinha prazer em estar orando, se alegrando em estar na presença do Senhor. Deus é mais do que uma rotina na nossa vida, né? E Deus pode te usar. Deus pode te usar se você estiver disposto a fazer perguntas. Deus pode te usar muito se você estiver disposto a fazer perguntas. Eu tenho uma experiência pessoal da minha família aqui.
desse ministério onde fazemos parte hoje, né? O Senhor até então nos colocou ali em Vista Alegre. E eu lembro que a gente foi lá por um período para poder ajudar um amigo que tinha uma microcélula com algumas pessoas ali. E nesse período, a gente conheceu o nosso irmão Paulino, saudoso irmão Paulino. E é tão interessante que a gente conheceu o Paulinho. Aí o Paulinho começou a ir para a célula, era uma célula praticamente, era bem pequenininha a igreja. E a gente ficou naquele período lá, né, cobrindo um irmão que estava viajando. O irmão já era pastor nessa época. E voltamos para a Olaria. Quando esse irmão voltou para lá, voltamos para a Olaria. Aí um dado momento da nossa vida, né, a diaconisa Suzana está aqui para testemunhar, assistindo a aula com a gente pergunta, estou naquela olaria bem confortável, né? Zona de conforto, Ministério Comunidade Torre Forte, Evangélica Torre Forte. Osmar e eu tínhamos como se fosse uma família para nós, a Torre Forte. Estávamos ali, né? Tínhamos a Letícia na época já. E a gente encontra com um irmão, acho que não lembro qual irmão, e pergunta como está os irmãos ali, como está o Paulino? Aí a resposta veio, Paulino está desviado. Caramba, aquilo doeu no Osmar, parecia que o Paulino era filho do Osmar. Eu sei, amados, que o nosso motivo para irmos para Vista Alegre foi o Paulino. Paulino estava numa vida desregrada, né, como ele sempre contou. E voltamos para ali para resgatar, visitar o Paulino, aquela coisa toda. E durante esse período todo de Cristo em Nós, Paulino ia, ficava firme, desviava, desviava, até que ele ficou firme. E quando ele ficou firme, o Senhor levou o Paulino para a glória. Cremos nós, né? Então, a gente até uma vez conversando aqui em casa, falou, pra que a gente foi perguntar pelo Paulino, cara? A gente estava bem aqui, sossegado. Mas nós temos que fazer mais perguntas, sabe? Perguntar mais, estar mais presente. Vai fazer um ano que o Paulino se foi para a glória, né? Firme com Jesus. E temos que entender que nós somos responsáveis, né? Somos responsáveis. E a minha pergunta é, você tem sido um consolador? Você tem sido um consolador nesses dias? As pessoas gostam de ir até você para se confortar, para se consolar, para conversar as suas mágoas? Sabe? Nós temos que ter esse papel, essa função. Eu quero que você continue. O livro de Neemias é bem curtinho. Eu não quis me ater aqui ao contexto histórico de Neemias, porque eu sei que você já conhece, não é? Ali levanta-se inimigos, né? Sambalate, Tobias, Gerson, entra pessoas que querem parar aquela obra, mas ele enfrenta dificuldades, mas ele vai firme no seu propósito. Você vai enfrentar dificuldades, mas siga firme no seu propósito. Ele leva o povo à restauração, tanto física como espiritual. Então, essa é a lição para nós nessa manhã, né? Que o Senhor possa te abençoar muito e fazer de você um consolador, assim como Neemias foi. Eu te convido, né, terminando essa aula, a estar conosco mais tarde, às 19 horas, na comunidade cristã Cristo em Nós. E te convido a estar lá como consolador, para abençoar uma vida. Leve alguém para a casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Hoje teremos a participação de um cantor, né? Um levita vai estar lá com a gente hoje.
está confirmado. Mas isso não é, o cantor não é atração, né? É mais um servo que está lá para ser um consolador também. Eu te convido a buscar mais de Deus, a priorizar essas coisas do reino, a dar valor à sua igreja, a dar valor aos irmãos que estão do seu lado, a olhar com um olhar mais atento para as pessoas, ver quem precisa de ajuda, sabe? Uma ligação sua pode mudar uma vida. Então, quem o Senhor vai colocar na sua vida hoje para você ajudar, né? Que Deus te abençoe, né? Eu vou tentar, eu nunca consigo, eu vou tentar, eu estou com o telefone do Osmar aqui, eu vou tentar chamar aqui uma irmã, um irmão, para estar orando para nós, para terminarmos, mas não esqueça de estar lá com a gente hoje, quando terminar essa live, compartilhe, né? Compartilhe, talvez seja essa a forma de você estar ajudando algumas vidas. Enquanto eu chamo, vai ficar silêncio, mas não desligue não, que eu estou tentando convidar uma pessoa para participar para estar orando para terminar, tá bom? Vou tentar aqui. Deus tem o Senhor te abençoe. Até mais tarde. Cristo em mim, Cristo em você. Cristo em nós. Espero que Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Uma, uma moça abençoada. Tenha uma tarde abençoada. E à noite estaremos juntos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Tá? Amo vocês. Deus abençoe a sua vida. Se gostou da live, se entendeu da live, tem alguma pergunta? Ah, sim. Semana passada, nossa professora Cláudio levou o prêmio, mas ele não conseguiu dar
Mas hoje vai ter pergunta, tá bom? E eu te desafio a lembrar essa aula aqui. Vamos fazer a pergunta mais tarde. Quem sabe você pode levar o prêmio para a gente poder estar fazendo essa participação lá, tá bom? Deus te abençoe. Empatia. É o que precisamos. Tchau, povo.